Declaro aberta a sessão de número 7.497, do dia 8 de junho de 2021, sessão presencial, realizada com apoio do Sistema Eletrônico de Informações, Sistema SEI. Eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Caso algum juiz tenha algum comentário, peço que se manifeste. Não havendo comentários, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior e passo a palavra à senhora secretária para dar início à pauta do dia. Tribunal Marítimo, pauta da sessão do dia 8 de junho de 2021, sessão presencial, processos julgados pelo Sistema Eletrônico de Informações, SEI. Processo número 34.273 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Tiago de Azevedo Melo Serra, prático do navio Pan-África. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhor juiz, no dia 16 de março de 2019, cerca de 17 horas, ocorreu o borramento envolvendo o navio Pan-África com a proa do navio Elpis, quando navegavam na margem direita do rio Amazonas, área de Fundeio, município de Itacoatiara, Amazonas, com danos materiais. No inquérito, instaurado pela Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. O encarregado do inquérito, em seu relatório, entendeu que a causa determinante e responsabilidade do acidente manifestou-se. Causa determinante, que o acidente em questão foi a imprudência do responsável direto Tiago de Azevedo Melo Serra, sendo o responsável indireto Gustavo Olímpio Duarte Patoilo, praticante de prático que estava realizando a manobra. Na análise, ao se estudar o local do sinistro, a perícia direta, os locais obtidos, as imagens em registros fotográficos e as informações das testemunhas, pode-se afirmar que a aborração dos navios deveu-se por falha dos seguintes pontos. O primeiro está relacionado à execução da manobra pelo prático de forma equivocada, pois este realizou a desatracação do navio em direção ao ponto de fundeio, não levando em consideração as condições climáticas da área do fundeio. O segundo ponto está relacionado à ausência de um plano para a situação de emergência, pois ao perceber que havia uma colisão iminente, segundo o relato, não havia um procedimento no sentido de abortar o fundeio principal para um fundeadouro secundário, pois ainda existia uma distância para navegar e se dirigir para o fundeio secundário, e essa atitude não foi realizada, vindo a ocorrer o acidente. Portanto, entendeu como, segundo as suas conclusões, foi sublinhado que diversas ações e omissões do prático da manobra, Tiago Serra, foi determinante para o acidente em questão, sendo a imprudência a causa determinante, tendo em vista ainda a observância do dever de cuidado do prático em permitir que o praticante de prático desempenhasse manobra com o regime do rio alterado, provavelmente devido ao cálculo equivocado do espaço entre navios para realizar o fundeio. Cabe ressalvar que o praticante de prático não possuía experiência. A PEN ofereceu representação em face de Tiago de Azevedo Melo Serra, na qualidade de prático, por entender o responsável pelo acidente. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor juiz presidente, senhores juízes, ao meu ver, a representação encontra-se em termo também para ser recebida. Em discussão, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como votam demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, por receber esta representação
nos termos de voto apresentados pelo senhor relator, Luiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.273 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.279 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Pureza Serviços Eireli, empresa contratada para auxiliar na retirada do óleo combustível nos tanques. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 13 de março de 2019, cerca das 9h30, ocorreu um acidente de trabalho vitimando 2 trabalhadores a bordo do casco da embarcação Amazon Chieftain, atracado na base naval do Rio de Janeiro. No inquérito administrativo instaurado pela Capitania dos Portos do Rio, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. A prova técnica consignou que o fator operacional contribuiu para o incidente, visto que houve falha na condução do serviço de esgotamento no tanque de óleo e combustível, localizado na Praça de Máquinas. Nesse sentido, os peritos entenderam que a causa determinante foi a negligência da empresa Pureza Serviços Eireli na contratação de funcionários inabilitados, bem como pela falta de supervisão de segurança do serviço de esgotamento de óleo do casco acidentado. Nessa linha de raciocínio, o encarregado do inquérito inferiu que o acidente ocorreu por vontade própria das vítimas que, sem a devida cautela, entraram dentro do tanque que continha resíduos oleosos, mesmo não havendo determinação para tal. Ainda em relatório, o encarregado chamou atenção para o fato de que houve divergência entre a relação do serviço prestado pela empresa Pureza a bordo da embarcação. As informações iniciais obtidas pelos peritos de que a mesma fora contratada para auxiliar a retirada de óleo existente nos tanques não foram ratificadas pelos depoimentos. Segundo as testemunhas, a empresa foi chamada pela BG para fazer orçamento para a remoção de materiais de bordo. Entretanto, não restam dúvidas que os funcionários da empresa Pureza foram a bordo do casco da embarcação. Contudo, durante a avaliação do casco, o funcionário Rogério Júnior tomou a iniciativa de adentrar em um dos tanques que ainda continha resíduos oleosos. Então, ao entrar no tanque, o funcionário caiu de bruços e não respondeu ao chamado de outro. O senhor Bruno entrou em tanque com o intuito de socorrê-lo, mas também caiu e não respondeu aos demais chamados. O encarregado inferiu que o fator operacional contribuiu devido à falta de conhecimento básico requerido para o trabalho a bordo, em especial para a entrada em espaços confinados, bem como a falta de cautela das vítimas ao entrar em espaço confinado, tanque, sem equipamento apropriado e equipamento de proteção individual do trabalho. Sendo assim, apontou diretamente como responsáveis Rogério Soares Pereira Júnior, Bruno Maciel, que foram vítimas. Ademais, concluiu que a empresa Pureza Serviços Eireli é responsável indiretamente pelo acidente a bordo por imprudência e negligência. A PEN ofereceu representação em face da empresa com foco no artigo 15, letra E, da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. A palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, ao mover a representação encontra-se em termos para ser recebida. Em discussão? Juiz Marcelo, Sim? esse tipo de problema, ele é recorrente. Inclusive, eu que sou oriundo de máquinas, diversas vezes tive aborrecimento dessas empresas que contratam pessoas para fazer limpeza de tanques, pessoas que vão sem os devidos equipamentos de segurança para limpar tanques, às vezes não tão bem desgasificados. E esse navio é um navio que ele foi apresado pela Marinha, foi lá para a base naval do Rio de Janeiro, ele estava em processo de perdimento quando aconteceu
esse lamentável acidente. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes? Assim sendo, o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.279 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.335 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Sérgio dos Santos, condutor da lancha R. Elacha. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 9 de fevereiro de 2019, cerca das 21 horas, entre as praias de Taquaras e Laranjeiras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, ocorreu a colisão da lancha Relaxa com pedras, provocando danos materiais. No inquérito, realizado pela Capitania do Esporte Santa Catarina, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. Os peritos destacaram que as pedras submersas não estavam na carta náutica devidamente lançada e consta também, as pedras estão destacadas na carta náutica e constam também na NPCP Santa Catarina, a área H, que trata das áreas de navegação interior. Logo, ficou constatado que houve erro de manobra. Quanto aos equipamentos de auxílio à navegação, a lancha tinha um rádio, um sonar que não estava funcionando. O condutor não lembrou se havia GPS. Observa-se que a navegação estava quase às cegas, dependendo exclusivamente da perícia do condutor. Ademais, havia também agentes externos, como ventos e ondas. O encarregado do inquérito asseverou que o condutor da embarcação deveria ter cuidado em não navegar próximo à costa em situação de mau tempo e visibilidade baixa. Frisou ainda que a função do condutor exige cuidado da navegação, atenção no rumo e contar com equipamentos que auxiliam a navegação, principalmente à noite. Pelo exposto, o encarregado inferiu que a causa determinante foi a imperícia do condutor. A PEN ofereceu representação em face de Sérgio dos Santos, na qualidade de condutor da lancha Relaxa, por entender o responsável pelo acidente da navegação, capitulado no artigo 14, linha A, da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor revisor, juiz Júlio Neves. Eu entendo que a representação encontra-se em termo para ser recebida. Em discussão, não havendo comentários, eu retorno a palavra ao juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o juiz revisor, senhor juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Com o voto do mais juiz, assim sendo o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto apresentado pelo senhor relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.335 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.371 de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Átila Lancuri. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Donato Palheta Nogueira, comandante do comboio. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 25/7 de 2019, por volta das 22h30, na margem direita do rio Amazonas, proximidades da área de Fundeio, em local conhecido como Ponta do Catarro, o comboio formado pelo empurrador Valdir Massucci e barcaças Hermasa A e Amage 44, aborroou a embarcação Isaac Pérez com danos materiais. No inquérito, realizado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe.
O laudo pericial concluiu que o fator operacional contribuiu para o aborroamento, tendo em vista que o comandante alterou a rota do comboio em condições desfavoráveis, mantendo a navegação muito próxima à margem do rio Amazonas. Nessa linha de raciocínio, o encarregado do inquérito destacou que houve descumprimento pelo comandante do Regulamento Internacional para evitar aborramento no mar, regras 5, 7 e 8. Toda embarcação deverá utilizar todos os meios apropriados para evitar aborramento, descrevendo as demais regras, ocorrendo também descumprimento à Lei 9.373, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, LESTA, quando o comandante do comboio infringiu incisos 1 e 2 do artigo 8º daquela lei. Além desses, houve descumprimento do regulamento da Lei de Tráfego de Segurança, artigo 23, de descumprir regra do Regulamento Internacional para evitar aborramento no mar. E atribuições do comandante. Ao comandante compete inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação diariamente. Conforme se depreende do relatório, o encarregado concluiu que a causa determinante foi a negligência e o responsável direto foi Donato Palheta Nogueira, comandante do comboio, por ter causado o acidente. A PEN ofereceu representação em face do mesmo, na qualidade de comandante do comboio, formado pelo empurrador Valdir Massucci e barcaças Hermasa A e AMAS 44, por entendê-lo responsável pelo acidente da navegação, borroação, naufrágio, previsto no artigo 14, letra A e 15, letra E, da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor revisor, juiz Átila. Eu também entendo que a representação encontra-se em termos. Aproveito a presença da procuradora Paula. A gente sempre vê aqui, apesar de ser Rio, ser referenciado as regras do RIPIAN e não do capítulo 11 lá da norma 2. Se puder levar essa recomendação, se o juiz-presidente concordar, para começar a referenciar em relação às regras de aborroamento para a navegação interior. Palavra com o senhor juiz. Em discussão? Não havendo discussão, retorna a palavra ao senhor relator, o juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente seu voto. Também recebo a representação. Como voto mais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber a representação nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.371 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.316 de 2020. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Josuel da Rocha Correia, coproprietário. Josias da Rocha Correia, coproprietário. Jorge da Rocha Correia, mestre. Luciano Conceição Silva, tripulante não habilitado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do fato da navegação, deficiência de equipagem, no barco de pesca Eudade, sob comando Jorge da Rocha Correia, que ficou à deriva e teve que ser rebocado após avaria de governo, e lesões graves na mão direita do tripulante Luciano Conceição Silva, vítima não fatal, que mergulhou para averiguar a avaria e teve sua mão imprensada. O barco de pesca tem 14 metros de comprimento, tipo bote, era de propriedade de Josuel da Rocha Correia e Josias da Rocha Correia. O inquérito foi instaurado pela Capitania dos Portos de Macaé, ouvidas as 4 testemunhas. No relatório, encarregado do inquérito considerou como possíveis responsáveis o mestre da embarcação, o senhor Jorge da Rocha Correia, por imprudência, por permitir que um tripulante não habilitado embarcasse e realizasse serviço de mergulho, sem ter conhecimento ou qualificação para isso. O próprio acidentado, senhor Luciano Conceição Silva, por imperícia e imprudência, por assumir o risco ao realizar a manobra, a tarefa para a qual não era habilitado,
e para exercer a atividade que culminou no seu acidente. O encarregado do inquérito apontou ainda infrações ao relésito. A douta Procuradoria, concordando em parte com o encarregado do inquérito, representou em face de Josuel da Rocha Correia, na qualidade de proprietário, de Josias da Rocha Correia, também proprietário do bote Eldade, Jorge da Rocha Correia, na qualidade de mestre, e Luciano Conceição da Silva, vítima não fatal. Alegou em síntese que Luciano teve conduta imprudente em virtude de sua inabilitação para exercício da sua atividade a bordo. Jorge da Rocha Correia deve ser responsabilizado por assumir o risco de um acidente ao permitir que tripulante não habilitado desempenhasse função mesmo sem habilitação formal para tal. E os proprietários, senhor Josuel e Josias, devem ser responsabilizados pela deficiência de equipagem, por contratarem ou permitirem que tripulante inabilitado desempenhasse funções a bordo na sua embarcação. No que se refere à deriva, avaria ou defeito do navio, a perícia e os elementos de informação juntados autos não foram conclusivos acerca da culpa de qualquer tripulante ou dos proprietários. Por fim, a Procuradoria fundamentou sua acusação, de forma restrita, à falta de habilitação dos tripulantes envolvidos. Senhor juiz, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão. Palavra com o senhor juiz relator, juizadeiro, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente o seu voto. Com o relator, senhor presidente. Com o voto da juíza, assim sendo, no seguinte tribunal marítimo, por unanimidade, receber a representação, os termos do voto que foi apresentado pelo senhor relator, juizadeiro. Publicação do voto no processo número 34.316 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.365 de 2020. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra João Carlos de Oliveira da Silva, chefe de máquinas do comboio. Palavra com o senhor juiz relator, juizadeiro. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do caso de um processo bastante incomum aqui no Tribunal Marítimo. É o fato da navegação, ocorrido cerca das 20 horas do dia 5 de setembro de 2019, caracterizado pela queda do comandante do comboio na água, senhor Edilberto Soares de Souza, na época com 67 anos de idade, capitão fluvial, vítima fatal, após perseguição pelo chefe de máquinas, João Carlos de Oliveira da Silva, 54 anos de idade, este com um machado de cave na mão, em um comboio formado pelos empurradores EDL 15, EDL 23 e as balsas EDL 17, 19 e 28, nas proximidades da ilha de Borba, Paraná do Madeira, na margem esquerda do Rio Madeira. O inquérito foi instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, ouvidas 6 testemunhas e anexados os documentos de praxe. No laudo de exame pericial, consta que as embarcações estavam em bom estado de conservação. Os peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos. No dia 29 de agosto, o comboio formado pelo empurrador EDL 15 e as balsas estava subindo o Rio Madeira, pela margem direita, quando ocorreu uma avaria na válvula do cabeçote do motor de bombordo do empurrador. Diante dessa situação, o comboio ficou aguardando a chegada de outro empurrador que viria auxiliar. O empurrador EDL 23 chegou ao local, sendo amarrado ao comboio. Cerca das 5 horas do dia 30, o comboio desbarrancou e prosseguiu viagem para a cidade de Porto Velho, com o empurrador EDL 15 usando apenas o motor de borracha e o EDL 23 auxiliando o empurrador com seu único motor. Quando cerca das 10 horas, nas proximidades da comunidade de Castanhal, o reversor do empurrador de apoio, o EDL 23, sofreu uma avaria no motor propulsor. Nesse momento, o comboio prosseguiu viagem usando apenas o motor de borracha do EDL 15, o original. No dia 4 de setembro de 2019, o mecânico Jackson Matos de Oliveira
vindo de Manaus, chegou na cidade de Boba e constatou que o reversor do empurrador EDL 23 não possuía condições de reparo naquela localidade. Diante disso, por volta das 16 horas, o diretor da empresa autorizou a retirada do reversor do empurrador EDL 15 para colocar no EDL 23, sendo a manutenção iniciada às 20 horas, suspensa naquele mesmo dia às 23 horas. No dia 5 de setembro, por volta das 8 horas, foi reiniciada a manutenção com os procedimentos de arriar o reversor da praça de máquina e empurrador do EDL 23. O comandante do comboio, o senhor Edilberto, sempre se manteve observando a manobra e dando sugestões durante a realização dos trabalhos na praça de máquinas. Em determinado momento, o chefe de máquinas, o senhor João Carlos, solicitou ao comandante que se afastasse do local e deixasse de dar opinião. Nesse momento, o comandante passou a ficar observando sem dirigir diretamente ao chefe de máquinas. Falava apenas com o mecânico Jackson. Cerca das 20 horas, o marinheiro de máquinas, o senhor Sérgio de Souza Silva, estava próximo ao banheiro do corredor de bombordo quando viu o chefe de máquinas, o senhor João Carlos, correndo atrás do comandante, o senhor Edilberto, com um machado de cave na mão. Cabe ressaltar que o contramestre fluvial, o senhor Francisco Carvalho da Silva, foi chamado para socorrer o comandante. Em continuidade, todos correram para a proa do empurrador, onde se viu o chefe de máquinas parado, com o machado de cave na mão, sendo tentado desarmá-lo. No mesmo momento, viu-se o comandante Edilberto nadando e se debatendo no rio Madeira, tentando chegar à margem esquerda. Nesse momento, os tripulantes da embarcação foram até a popa do empurrador, na tentativa de arriar o bote de apoio. Quando o bote conseguiu sair, o comandante já havia desaparecido. No dia 6 de setembro, mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o corpo da vítima, sem vida, que foi levada ao hospital local com o intuito de fazer a realização de laudo cadavérico. Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi o dolo, ou seja, a ação deliberada do chefe de máquinas quando ameaçou de morte o seu superior hierárquico e colega de profissão. A ação tipificada na Delegacia de Polícia de Boba como crime de homicídio, havendo prisão em flagrante do agressor. Consta, nos autos do inquérito, a certidão de ocorrência da Polícia Civil na cidade de Boba, Amazonas, e a cópia do auto de prisão de flagrante. O encarregado de inquérito, acompanhando os peritos, apontou como possível responsável João Carlos Oliveira da Silva, chefe de máquinas do comboio, e nada foi apurado no inquérito acerca das avarias nos rebocadores. O indiciado não apresentou defesa prévia. A douta Procuradoria, em uniformidade de entendimento com o encarregado de inquérito, representou em face de João Carlos Oliveira da Silva, na qualidade de chefe de máquinas do empurrador EDL 15, em comboio com as balsas, com foco no artigo 15, a linha E, exposição a risco, fundamentando os autos requerendo sua condenação. Senhor juiz, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, eu também entendo que a representação deve ser recebida. Segundo o relatório apresentado aqui agora, a PEN afirma que ele conduziu o seu agir de forma imprudente. E tanto o perito como o encarregado de inquérito, eu acho que mais acertadamente falaram que ele agiu de forma dolosa. Não é imprudência, não é culpa, é dolo. Ele agiu com vontade de praticar o ato. Eu acho que mais corretamente seria dizer que ele não foi imprudente, mas ele agiu com dolo. Mas eu recebo a representação assim mesmo, porque isso não vai alterar o resultado final, mas isso só reforça, no momento de aplicação de pena, isso implica em algo mais grave, num gravame na aplicação da pena. Mas então é só o que eu tenho que recomendar, essa revisão no sentido de que se represente em fator do ato doloso e não culposo. Em discussão. Peço a palavra ao senhor juiz presidente. Eu acompanho o eminente juiz Nelson, só que no caso ele ainda, por enquanto, ele é suspeito. E em função dele ser apenas suspeito, eu acho que a tipificação de imprudência, imperícia, negligência ou dolo no momento realmente não vai afetar em nada. Por isso que eu estou recebendo a representação nos termos desse encontro, porque os fatos estão devidamente descritos.
mas eu acompanho o eminente juiz Nelson, inclusive foi apresentado não só pelo encarregado do inquérito, mas também pelo encarregado da polícia, em relação a todos os elementos de que houve realmente uma ação dolosa. Pode ser que a pessoa tenha perdido a noção e não estivesse nas suas condições de sanidade, aí então não seria a condição de dolo e outra qualificação, mas no momento eu recebo a representação. Ok. Retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontra, para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Eu voto no mesmo sentido, senhor presidente. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação, nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.365 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação os termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.372 de 2020. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Bruno Jussiano Vitor de Oliveira, proprietário e condutor. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, mais um caso de moto aquática. Trata-se do fato da navegação, ocorrido cerca das 17 horas e 15 minutos do dia 15 de novembro de 2019, caracterizado pela queda na água e posterior óbito de Karine Vitória dos Santos, passageira da moto aquática Fit, que era conduzida por seu proprietário, Bruno Jussiano Vitor de Oliveira, não habilitado, no Rio São Francisco, município de Pão de Açúcar, Alagoas, com danos pessoais, mas sem registro de danos ambientais. A moto aquática é usada para esporte e recreio, de propriedade de Bruno. O inquérito foi instaurado pela Capitania do Esporte de Alagoas, ouvidas 8 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, consta nas folhas 18 a 38 os seguintes documentos: croquis, fotos da embarcação, boletim de ocorrência, notificação, defesa, laudo de exame cadavérico da senhora Karine, indicando a causa da morte decorrente de asfixia por afogamento. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator operacional contribuiu, tendo em vista que o condutor, não habilitado para operar embarcações, efetuou a manobra de guinada de 180 graus a uma velocidade de 40 km por hora. Não utilizava colete salva-vidas, mesmo a situação das passageiras, e concluiu que a causa determinante do acidente foi a negligência, a imprudência e imperícia do condutor da moto aquática. Indicar ainda infrações ao RLESTA. O encarregado do inquérito, depois de resumir o laudo de exame pericial e os depoimentos, acompanhando os peritos, concluiu que o fator operacional contribuiu. Apontou como possível responsável Bruno Jussiano Vitor de Oliveira, condutor e proprietário de fato da embarcação sinistrada, por negligência, ao deixar de providenciar coletes salva-vidas para todos os passageiros, o que poderia evitar a morte da senhora Karine, e não detendo os conhecimentos necessários a uma condução segura, o que demonstrou pelo fato de ter se colocado em uma situação de alto risco, se materializou no acidente em pauta, ao realizar curva de 180 graus em velocidade incompatível com a execução segura da manobra pretendida e sem ter instruído as passageiras sobre a forma correta de se apoiarem na embarcação. O indiciado apresentou defesa prévia. A doutora Procuradoria, em uniformidade de entendimento com o encarregado do inquérito, representou em face do indiciado, na qualidade de proprietário de fato e condutor não habilitado a moto aquática Fit, com foco no artigo 15, a linha E. Alegou em síntese que ele foi imprudente ao empreender navegação sem ser habilitado, transportando 2 passageiras que não utilizavam colete salva-vidas e com pouco tempo de familiarização com a embarcação, que além disso, o representado foi imperito, pois tentou realizar guinada de 180 graus em velocidade não compatível, cerca de 40 km por hora, e consentiu que as 2 passageiras navegassem mal apoiadas
aumentando o efeito da força centrífuga resultante na manobra sobre os ocupantes. Senhor juiz, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Ok, juizadeiras, obrigado. Eu passo a palavra do revisor, senhor juiz Nelson. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, nada mais a acrescentar, também recebo a representação. Em discussão. Passo a palavra para o senhor juiz relator, juizadeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Voto no mesmo sentido, senhor presidente. Como voto demais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber esta representação nos termos do voto apresentado pelo juiz relator, senhor juiz Adilson. Publicação do voto no processo número 34.372 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.369 de 2020. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para o tribunal conhecer a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Francisco Rocha Criado, comandante do comboio. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson. Obrigado, senhor juiz-presidente. Senhores juízes, esses autos tratam da queda de um tripulante na água e seu desaparecimento durante navegação pelo rio Madeira, na altura do município de Novo Aripuanã, no Amazonas, que aconteceu de 1º de março por volta da 1h40 da manhã, ou melhor, à meia-noite e 40 da manhã, uns 40 minutos desse dia 1º de março de 2019. Esse comboio era formado por um rebocador e 4 balsas e pertence à companhia CNA, Companhia de Navegação da Amazônia. Segundo se apurou, esse comboio havia partido de Manaus com destino a Porto Velho no dia 17 de fevereiro. E em 1º de março, o imediato rebocador teria ido à proa por determinação do comandante para verificar um holofote que estava sem lâmpada e durante uma guinada forte para evitar a colisão com a margem e mais máquinas atrás, ele teria se desequilibrado e caído. Havia um contramestre junto dele que disse que quando chegou a cerca de 10 metros de distância do imediato, ele estava dando um passo além da proa e caindo na água. Ele imediatamente avisou a tripulação, pegaram a embarcação orgânica para tentar prestar socorro, mas não encontraram mais o imediato. Chamava Clemilson, deixa eu ver se eu vejo o nome dele todo aqui, Clemilson, bom, enfim, senhor Clemilson. Os peritos disseram que as condições ambientais eram boas, mas que o rio estava com forte correnteza e redemoinhos. E também que as embarcações estavam todas em bom estado de conservação, com documentação, material de salvagem, tudo regular. Só que o tripulante não fazia uso de colete salva-vidas. E concluíram então que a causa determinante da queda do tripulante teria sido uma imprudência da própria vítima, mas que teria havido uma negligência do comandante por não certificar que seus tripulantes usassem coletes salva-vidas a bordo da balsa, né? O encarregado do inquérito concluiu no mesmo sentido. Essa representação veio ao Tribunal Marítimo, que encaminhou a PEN, que agora então oferece representação em face do comandante do comboio, Francisco Rocha Criado, com fulcro no artigo 15, a linha E da Lei 2.180/54. Depois de resumir os fatos narrados no inquérito, a Procuradoria afirma que o evento decorreu simultaneamente da imprudência da vítima e da negligência do comandante. Mas em função do desaparecimento do imediato, da vítima na água, ele pede a extinção de sua disponibilidade. Enquanto ao comandante, afirma que ele consentiu que seus tripulantes se locomovessem pela balsa sem fazer uso de colete salva-vidas, situação que teria contribuído para o desaparecimento do imediato nas águas após sua queda. Disse que não haver dúvida de que a efetiva utilização de EPIs poderia ter evitado o desaparecimento do tripulante, cabendo a ele, representado, a responsabilidade
por esse incidente, já que ele é a maior autoridade a bordo e deveria zelar pela vida dos tripulantes e exigir a correta utilização desses equipamentos. Pede a condenação do comandante nas penas da lei e o pagamento das custas processuais. A meu ver, a representação está em termos e deve ser recebida. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, acompanhe o eminente juiz relator. Em discussão. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o juiz Átila, de solicitar ao juiz Nelson, que no decorrer da fase de instrução, que nós verifiquemos o que reza a NPCP sobre a obrigatoriedade do uso de colete. Porque a obrigatoriedade do uso de colete depende do tipo de embarcação. Por exemplo, o nosso comandante juiz Ladeiras, ele comandou navio mercante, não era obrigatório usar o colete o tempo todo. Só se usava o colete em algumas situações. Por exemplo, lá em entrada e saída de porto, ou então quando o marinheiro vai em algum local que tem risco de cair no mar. Então eu queria sugerir que o senhor, no decorrer desse processo, verifique o que rezava sobre a obrigatoriedade do tripulante utilizar colete e se efetivamente o comandante teria que obrigar naquela situação de ele utilizar, porque de repente o cidadão resolveu andar pela embarcação e sem o comandante saber onde ele está, por exemplo, e aí o comandante iria pagar o pato. Então é importante a gente verifique exatamente o que rezava na NPCP com relação a esses comboios. Podemos dizer, Átila? Eu entendo que, sendo um aquaviário, ele é responsável também pelas suas ações. Se ele está no convés aberto, ele deveria saber que teria que usar colete. Não precisa o comandante ficar patrulhando todo mundo, que nem o anjo da guarda, para usar colete. De repente, até indo na direção que o Almirante falou, de repente alguma ordem interna, algum procedimento já previsse que no convés aberto deveria ser usado colete. Estou achando um pouco forte. Eu também entendo que deve receber a representação para apuração posterior, mas acho que o comandante ser responsável por um aquaviário não usar colete, eu acho um pouco forte. Nesse caso especificamente, obrigado, juiz Átila, obrigado, senhor juiz-presidente. Nesse caso especificamente, há no relatório a informação de que ele teria ido à proa verificar um holofote por determinação do comandante. Ele estava cumprindo uma tarefa lá na proa. E como essas embarcações, essas balsas não têm uma balaustrada, ela não tem nada, o tripulante estava com ele, viu quando ele deu um passo a mais, ele não viu o fim da balsa e caiu no rio. Né? Seria prudente o uso, talvez até, eu acho que seria interessante a gente anotar todas essas colocações dos senhores, para que no futuro, quando formos julgados, eventualmente, ainda que a gente não responsabilize o comandante por falta talvez de imprudência e tal, a gente possa criar uma recomendação para que a Capitania do Esporte local crie uma regra no sentido de que passear pela balsa à noite deve ser feita sempre com colete salva-vidas, por exemplo. Seria talvez uma... Mas pode ser até, Juliano, que já existe essa recomendação talvez. Do PCP, por isso que eu solicitei. Por isso que é importante. Que durante agora essa fase, dê uma olhadinha na NPCP para verificar quais são as regras existentes. Ótimo. Caso não haja, será uma boa medida de segurança. Perfeito. Ao final desse processo. Tá bem. Não havendo mais comentários, eu retorno a palavra ao senhor relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, eu voto no sentido de receber essa representação dos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Lateiras, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto de mais juízes? De acordo. Assim sendo, eu decido o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação. Os termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.369 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.442 de 2021. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Ailton José Barbosa, proprietário de fato. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson.
Senhor juiz-presidente, senhor juiz, esse processo, então, é um pouco até mais simplório que o primeiro, quanto à fragilidade da representação, pelo fato de que se trata de uma embarcação miúda de 5 metros de comprimento e que suspendeu às 16 horas em Salvador para empreender uma pescaria pela Baía de Todos os Santos, próximo de uma ilha, chama Ilha dos Frades, e por volta das 22 horas, quando esse pescador resolveu retornar, o motor não partiu. Então ele ali permaneceu, ele conseguiu falar com pessoas em terra, avisando que ele estava sem bateria, e só na noite seguinte alguém mandou algo para ele, mas ele não estava em local de perigo da navegação, como canal de passagem de navios, coisa nenhuma. Os peritos afirmaram que a embarcação tinha uma falha na partida do motor, porque a bateria teria sido fabricada em 2015 e nunca havia sido reparada. Isso aconteceu no dia 22 de setembro de 2019, quer dizer, então essa bateria, que teria, segundo os peritos, 2 anos de garantia, ela já tinha 4 anos de uso. O encarregado do inquérito atribuiu a causa desse acidente às condições inadequadas de manutenção dessa bateria e apontou, então, o condutor como responsável. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo e encaminhou à Procuradoria, que agora oferece representação em face do senhor Ailton José Barbosa, proprietário de fato dessa embarcação, porque ela não é inscrita, então proprietário da embarcação não inscrita, por entendê-lo responsável pelo acidente previsto no artigo 14, a linha B da Lei 2.180/54. A PEN afirma que ele teria agido com negligência ao deixar de zelar pela incolumidade da embarcação, uma vez que, segundo seu próprio relato, desde que adquiriu aquela bateria em 2015 até o dia do incidente, não tinha feito nenhuma manutenção preventiva na mesma. Pede sua condenação nas penas da lei e ao pagamento das custas, e ainda algumas infrações ao ilesta, principalmente esse fato de ele não ter inscrito a embarcação. A meu ver, a representação está em termos e deve ser recebida. Palavra com o senhor juiz revisor. Juiz Ladeiras. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, também recebo a representação nos termos que se encontram. Em discussão. Realmente é um caso bastante... A gente até pensa se vale a pena abrir realmente um processo. Retorno a palavra para o senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Voto no sentido de receber representação nos termos em que se encontra, quando a gente tem tantas plataformas de petróleo que explodem, com embarcações navios que batem um no outro, aqui uma embarcação de 5 metros que o cara deixou a bateria funcionar. A gente está recebendo mais, todos os elementos do acidente da navegação estão aqui, então estou recebendo a representação. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Com relator, senhor presidente. Como voto de mais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receberá esta representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.442 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.256 de 2020. Relator, senhor juiz Átila Lancori. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Bartolomeu Pereira da Silva, condutor não habilitado do bote TAT 5. Cícero dos Santos Vicente, proprietário do bote TAT 5. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, trata-se de uma representação com fundamentação no artigo 14A, barroação, e 15, a linha A, deficiência de equipagem. Consta dos autos que no dia 16 de março de 2019, por volta das 9h15, houve uma barroação entre os botes TAT 5, conduzido por Bartolomeu Pereira da Silva, e o N2J, conduzido por Altair Marçal Goulart, na localidade de Bujo, no Rio Corrente, município de Sonora, Mato Grosso do Sul. O acidente causou a queda de pessoas na água e a morte de Altair Marçal Goulart, além de danos materiais nas embarcações. Não houve registro de danos ambientais. Pelo que se depreende, a embarcação TAT 5 descia o rio, transportando 2 turistas com destino à pousada Tucunaré, ao tempo que a N2J subiu o rio com destino à pousada Casarão, transportando a senhora Maria Aparecida Camargo, esposa do condutor.
no local e hora citados, em uma curva conhecida como Curva do Barranco Vermelho, fotos de 74 e 78, eu coloco um croquis aí ao final do resumo, ocorreu o abarroamento entre as embarcações que resultou na queda na água de 3 pessoas, sendo 2 passageiros turistas que estavam a bordo do bote, a bordo da TAT 5 e o condutor da N2J. Dada a velocidade, as embarcações não conseguiram desviar uma da outra. A embarcação TAT 5 subiu no convés da N2J e atingiu seu condutor, Altair Massal Goulart. Segundo o laudo necroscópico, a causa da morte foi asfixia mecânica por afogamento, não ocasionada por lesão corporal anterior. Os turistas que caíram na água foram resgatados pelo próprio condutor do TAT 5. A senhora Maria Aparecida foi resgatada por pescadores que se encontravam na margem. Ninguém estava portando colete salva-vidas e nem havia equipamento de salvatagem a bordo das embarcações. Segundo os peritos, a causa determinante do acidente foi a imprudência e negligência dos condutores de ambas as embarcações, pela falta de atenção e por estarem em velocidade incompatível com a área, além da negligência pela não utilização de coletes. O laudo pericial ainda apurou que no momento do acidente o tempo era bom, céu claro e boa visibilidade. Os condutores também não possuíam habilitação e apenas a TAT 5 possuía inscrição. O encarregado FN apontou que houve descumprimento dos artigos 12, 15, 16 e 23 da Lesta, notadamente e também descumprimento das regras 6, velocidade, 9, navegação em canais estreitos do RIPEAN, além da recusa injustificada do senhor Bartolomeu Pereira da Silva em prestar socorro à embarcação N2J, conduta capitulada no capítulo 2, item 201 da NPCP da Capitania. Concluiu o encarregado, portanto, que Bartolomeu Pereira, condutor do bote TAT 5, foi responsável direto pelo evento e Cícero dos Santos, proprietário da embarcação, responsável indireto. A douta Procuradoria representou em face do indiciado na qualidade de condutor, pois, além de inabilitado, violou as regras já citadas do RIPEAN. Igualmente, representou em face do proprietário da embarcação por assumir o risco de permitir que um condutor não habilitado assumisse o comando de embarcação que estava sob sua responsabilidade. Por fim, esclareceu a PEN que, com relação ao Altair Massal Goulart, ainda que sua conduta tenha concorrido para o acidente, com sua morte foi extinta a sua punibilidade. Senhores juízes, eu entendo que a representação encontra-se em termos para ser recebida. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, com relator. Em discussão? Não havendo comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Como vota a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina? Com relator, senhor presidente. Como vota a dona juíza? Assim decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Átila. Publicação do voto no processo número 34.256 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.276 de 2020. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Irmasa Navegação da Amazônia S.A., responsável pelo estaleiro onde era realizada a manutenção. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila. Senhor juiz presidente, senhores juízes, de antemão eu vou adiantar que não vou receber a representação, vou explicar os motivos durante o relatório, vou fazer uma releitura rápida aqui do resumo e ao final vou soltar o vídeo, os 2 vídeos que existem para justificar a minha posição. Trata-se de analisar a representação oferecida contra a Irmasa Navegação da Amazônia, na qualidade proprietária e armadora do empurrador Ferdinando Pagô, e responsável pelo estaleiro onde era realizada a manutenção da embarcação, por ter a PEN considerado responsável pelos fatos da navegação capitulado nos artigos 15, a linha E e F da Lei 2.180 de 54. A peça acusatória baseia-se em um inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental para apurar incidente envolvendo a referida embarcação ocorrida em data não confirmada na margem direita do rio Amazonas, em frente ao estaleiro da Irmasa, na cidade de Itacoatiara, Manaus.
Consta nos autos que no dia 18 de novembro de 2019 chegou ao conhecimento da Agência Fluvial de Itacoatiara um vídeo, sem data, como eu falei, no qual o empurrador Ferdinando Pagô, em manutenção do estaleiro da indiciada, em dia e hora não confirmados, apresentava supostamente uma deficiência de máquina e despejava substância não identificada no Rio Amazonas. Do evento e exame não resultaram acidentes pessoais ou danos materiais, mas há registro de poluição hídrica, e eu considerei bastante significativo. E esse derramamento foi registrado em vídeo. Os peritos registraram que o sistema de água de lastro não possui ligação com o sistema de águas servidas, esgoto de porões ou mesmo combustível. Além disso, os resíduos de óleo dos pocetos dos porões não possuem ligação com o sistema de lastro e nem com o sistema de águas servidas. Quando é verificado que há um resíduo de óleo nos porões, essa substância é armazenada em um tanque próprio na embarcação, com o intuito de ser recolhida por empresa especializada na cidade de Itacoatiara. A perícia não pôde afirmar se de fato ocorreu avaria de máquina, já que não se sabe a data que foi efetuado o vídeo, mas afirmou não existir dúvida que foi derramada no rio uma substância escura e não identificada. Concluíram que houve negligência do gerente de operações do estaleiro, deixando de observar a norma de segurança, assumindo o risco quando apresentou o registro de quem e quando foram realizados reparos e do referido lançamento da substância nas águas do rio. O gerente de operações declarou em seu depoimento que, em virtude da embarcação não possuir tripulação fixa e não haver uma informação em relação à data do ocorrido, não tem como precisar a tripulação na época do incidente. Também informou que não sabia se havia outras pessoas além dos tripulantes a bordo do dia do acidente, que não foi informado de nenhum derramamento de óleo combustível e que, pela inspeção realizada em novembro de 2019, já estamos indo para 2 anos desse incidente, pelos peritos da Agência Fluvial de Itacoatiara, o depoente acompanhou os peritos e ficou constatado que não havia saída de combustível pelo costado, e sim na saída de lastro. O encarregado do inquérito entendeu que a causa determinante do incidente foi inobservância de normas ambientais, provocando o lançamento pela embarcação de dejeto nas águas do rio, e apontou também o gerente de operações como responsável. O indiciado foi devidamente notificado, mas, no entanto, não apresentou defesa prévia. A adulta Procuradoria, após analisar os autos, entendeu que não foi identificada nenhuma conduta específica do indiciado, do IFN, comissiva ou omissiva, que pudesse ensejar a sua responsabilidade pelo evento. No entanto, a indiciada, Hermásia, na qualidade proprietária da embarcação e do estaleiro onde era efetuada a manutenção, foi negligente ao permitir que o empurrador Ferdinando Pagô fosse operar de modo a despejar a substância nociva na água. Senhores juízes, pelo que acaba de ser relatado, entendo que o inquérito não apurou com a devida precisão os fatos geradores da poluição e nem determinou se essa ocorrência foi uma extensão consequência de outros acidentes ou fatos da navegação. O inquérito limitou-se a indicar como causa determinante o descumprimento de normas ambientais. A suposta avaria de máquinas apontada que teria originado a denúncia recebida pela Cefaoc não foi confirmada durante as apurações. Assim, entendo que o assunto deve ser tratado pela Cefaoc no âmbito de processo administrativo de autuação, conforme prevê o capítulo 4 da norma 7 DPC, que trata do lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em AJB, mantendo-se a DPC informada, enviando-lhe ainda o relatório de FN e os vídeos nele acostados. Eu vou passar o vídeo aí para ver se os senhores juízes concordam comigo. Eu acho que devia ter sido aberto o processo administrativo de multa ambiental ao invés de abrir o IFN, mas... A embarcação é do estaleiro, estava no estaleiro. A embarcação é da Hermasa, no estaleiro da Hermasa. Mas não ficou claro que esse elemento poluidor está saindo da embarcação? E nós não sabemos quem é o comandante, nem a data que isso aconteceu.
Não entendi. A gente sabe a data que isso aconteceu? Senhor? A data que isso aconteceu? Não, é justamente isso. Não se sabe a data e não se sabe a tripulação do navio. Só se recebeu um vídeo sem data. Tem outro vídeo aí que continua com o lançamento aí. Quer dizer, eu não tenho... segundo a interpretação que eu fiz da nossa resolução, a gente precisa identificar os fatos geradores que deram causa àquele... Não foi identificado uma avaria de máquina, não foi interrogado o comandante do navio, não se tem uma certeza se houve alguma conduta dolosa, quem tenha feito o lançamento proposital ou não. Então, eu entendo que o IFN não vai surtir nenhum efeito. A gente tem que remeter isso para a CFAOC para abrir o devido laudo, o devido auto de infração ambiental. Seria muito mais rápido, seria mais eficiente, menos demorado do que... seria mais rápido e mais eficiente do que a tramitação do IFN aqui no tribunal. Pelo menos foi essa a minha interpretação da nossa resolução aplicada ao caso concreto. A gente sabe que aplicando o auto de infração, ela vai estar circunscrita ao proprietário da embarcação, que também é dono do estaleiro. E a lei prevê isso. Qualquer quantidade de lançamento de poluente, independente de ser proposital ou não. Mas será que diligências da TEM, junto à Hermasa, não poderia buscar esses dados? Porque eu tenho embarcação. Sim, mas não se tem a tripulação. Está no inquérito. Não se tem a data. Sim. Agora vai ser difícil. Tá? Já está aberta a discussão, senhor presidente? Sim. De fato, eu acho que o grande problema são os defeitos que tem no inquérito, né? Não são... Apesar dos esforços do encarregado do FN, se vê que ele tentou apurar, mas não tem a data, não se sabe a tripulação, não se sabe nada, não se sabe qual foi o reparo que foi feito. Para mim, isso parece mais ou menos óbvio, é um lançamento intencional, não sei. Mas eles já não tomou providência porque o artigo 33 lá da Lesta, ela fala que essa exceção, que no caso de poluição ele toma logo essa providência, ele já deve ter multado. Não, eu liguei para a DPC, não existe auto de infração lá. Bom, então eu acho que seria de fato com urgência até mandar que aplique a aplicação. Fiz questão de passar o vídeo para exemplificar aqui o caso e colher a opinião dos senhores também, né? Ok. Concordo. Ok. Posso concluir, então? Pode concluir. Senhor juiz presidente, entendo que não devemos receber a representação e publicar a nota de arquivamento. Como medida preventiva e de segurança, deve-se oficiar a CFAOC, agente da Autoridade Marítima, com informação à DPC para proceder o devido processo administrativo de autuação com relação à indiciada, nos termos previstos no capítulo 4 da Norma 7 DPC. Manter a DPC a capitania deve ainda manter informada a DPC sobre o andamento do processo e remeter àquela diretoria especializada o presente FN e os vídeos nele acostados. É como voto. Ok, Gisete, obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo. De acordo. Em discussão. Retorna a palavra ao senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Não receber representação, publicar nota de arquivamento e fazer aquela medida preventiva que eu acabei de relatar nas conclusões. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo, para que apresente seu voto. Com o voto dos demais juízes. Assim sendo, recebe o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Átila, não recebendo esta representação e determinando a publicação de nota para arquivamento. Publicação do voto no processo número 34.276 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, não receber representação e publicar nota para arquivamento nos termos do voto do senhor juiz relator. Medidas preventivas de segurança, oficia a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, agente da Autoridade Marítima, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 34.461 de 2021. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Michel Santos dos Santos, proprietário de fato da moto aquática SP2. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila.
Senhor juiz presidente, senhor juiz, em 16 de setembro de 2018, por volta de 17h30, a lancha Azurra, conduzida pelo arraiz amador Roberto Luiz Coelho Rebelo, navegava no canal do Conga, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dirigindo-se para atracação na Marina do Conga, quando a cerca de 300 metros do local, o condutor da lancha aproximou-se da margem esquerda do canal para facilitar a passagem de uma lancha, que era seguida por 3 motos aquáticas, que vinham no sentido oposto descendo o canal. Logo após a lancha não identificada e a lancha Azurra se cruzarem, a moto aquática SP2, tendo por proprietário de fato e condutor inabilitado Michel Santos dos Santos, contando a bordo com seu filho menor de idade, ao saltar da marola oriunda da lancha que seguia, perdeu o controle da moto aquática, vindo ao barroar com a lancha Azurra. Houve apenas avaria na moto aquática. De acordo com os peritos, a causa determinante do acidente foi imprudência e imperícia do condutor da moto aquática SP2, que não tinha habilitação para a condução da embarcação. O encarregado do inquérito, em concordância de entendimento com os peritos, responsabilizou pelo acidente o senhor Michel Santos dos Santos, condutor e proprietário de fato da moto aquática SP2. Para a douta Procuradoria, o condutor conduziu o seu agir de forma imperita, imprudente e negligente, pois não tinha habilitação para conduzir a embarcação, sendo a primeira vez que navegava com a moto aquática, cometendo erro de manobra, do instante que foi transpor uma marola produzida por uma lancha, vindo a perder o controle da moto, abalroando a lancha Azurra, que vinha em sentido contrário, inobservando assim as regras 5 e 7 do RIPIAN. Senhores juízes, entendo que a representação encontra-se em termos para ser recebida na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com relator. Em discussão. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Como voto, demais juízes? Assim sendo, decidir Tribunal Marítimo, por unanimidade, receberá esta representação no termo do voto do senhor juiz relator, juiz Átila. Publicação do voto no processo número 34.461 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.297 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Anderson da Silva Longinotti, proprietário. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se do acidente da navegação envolvendo a moto aquática Pepo 2, propriedade de Anderson Silva Longinotti, quando cerca de 15 horas do dia 15 de novembro de 2019, encontrava-se navegando em manobra de aproximação da margem, na barragem de Guatambu, Santa Catarina, momento em que veio a colidir com o menor, provocando fortes dores pelo corpo, mas sem lesões aparentes. Dois depoimentos colhidos dos documentos apostados, extrai-se que a moto aquática Pepo 2, inscrita com 3,15 metros, sob a condução do arraiz amador e motonauta Anderson da Silva Longinotti, precisamente no fim da tarde, a moto aquática Pepo 2, estando navegante na barragem de Guatambu e se aproximando da margem, preparando para atracar a moto, houve uma pane na chave da ignição com sinal sonoro intermitente, assustando o condutor, na qual retirou a chave, desligando a moto aquática em movimento, deixando-a à deriva, deslocando-a com as ondulações para a margem, em baixa velocidade, colidindo com o menor de 9 anos, cunhado do condutor, prensando contra a carreta da moto aquática. Durante o inquérito foram ouvidos 2 testemunhas junto à documentação de praxe. Laudo exame pericial concluiu que a causa determinante foi o condutor ter desligado a moto aquática, cortando o seu segmento em uma distância inapropriada às circunstâncias e condições predominantes relativas à manobrabilidade da moto aquática. No relatório, o encarregado de inquérito, após resumir os depoimentos e analisar os dados do laudo pericial, concluiu que o fator operacional contribuiu. Apontou como possível responsável o motonauta Anderson da Silva por ter desligado a moto aquática de forma abrupta, deixando a embarcação à deriva, sem atentar para a presença da vítima local, causando a colisão. Notificação formalizada, o indiciado não apresentou defesa prévia. A douta Procuradoria ofereceu representação contra Anderson da Silva Longinotti, proprietário e condutor da moto aquática Pepo 2, com fulcro no artigo 14, alineado,
da Lei 2.180/54, sustentando em resumo que o representado foi impedido ao navegar em excesso de velocidade sem segurança devida e, ao interromper repentinamente o segmento da embarcação, retirando a chave de ignição, deixou-a sem governo numa distância inapropriada da margem, sendo certo que este tipo de embarcação, a manobrabilidade é decorrente da sua propulsão. Ao meu ver, senhor presidente e senhores juízes, a representação encontra-se em termos para ser recebida. Palavra da senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão? Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar o seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente o seu voto. Com o relator, senhor presidente. Assim sendo, esse Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.297 de 2020. Decidiu o Tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.327 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o Tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra município de Piranhas, proprietário. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se do acidente da navegação envolvendo o veleiro Piranhas, propriedade do município de Piranhas, Alagoas, quando no dia 29 de dezembro de 2019, por volta de 8h40, encontrava-se fundeado no leito do Rio São Francisco, aproximadamente 100 metros da terra, praia de Piranhas, Alagoas, momento em que veio a naufragar pelo mau estado de conservação e apodrecimento de sua estrutura de madeira. Os depoimentos por documentos apostados traz que o veleiro Piranhas, com 16,86 metros de comprimento, que foi avistado por populares. Esse veleiro é de propriedade e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Piranhas. Os populares avistaram que ele estava completamente adernado, próximo do ponto de fundeio. Informaram ao ocorrido à Prefeitura, que por sua vez, e através do secretário de Cultura, acionou o pessoal e meios para fazer a reflutuação da embarcação, sendo que a mesma foi puxada para a margem, desembarcada e realizado esgoto temporário da embarcação. Após a estabilização da embarcação, o veleiro ficou fundeado no seu local original. Que as condições de visibilidade eram boas, sem chuva, o vento era fraco e corrente normal. Durante o inquérito foram ouvidas 3 testemunhas. Laudo de exame pericial concluiu que a causa determinante do naufrágio foi o fato do proprietário não ter realizado a tempestiva manutenção no casco do veleiro sinistrado. No relatório, o encarregado do inquérito concluiu que o fator material contribuiu, pois a embarcação apresentava mau estado de conservação, sobretudo nas obras vivas, permitindo o ingresso de água no interior da embarcação, e que o fator operacional contribuiu em virtude da manutenção deficiente e da ausência de bomba de esgoto instalada na embarcação sinistrada. Apontou como possível responsável direto pelo acidente o proprietário do veleiro Piranhas, a Prefeitura Municipal de Piranhas, por não providenciar a manutenção eficaz e tempestiva da embarcação, o que possibilitou o ingresso da água nas obras vivas, levando a naufragar. Devidamente notificado, o indiciado não apresentou defesa prévia. A douta Procuradoria ofereceu representação contra o município de Piranhas na qualidade de proprietário do veleiro, conforme no artigo 14, a linha A, da Lei 2.180/54, por entender que agiu com negligência por não providenciar a manutenção eficaz e tempestiva da embarcação, que era tombada pelo patrimônio histórico e cultural, o que possibilitou o ingresso de água a partir das obras vivas. Cabe ressaltar que não havia a vigilância necessária no veleiro e que a perícia constatou que a embarcação apresentava mau estado de conservação da madeira, e notadamente na proa e na popa, por onde marcava a água. Destaca-se que o seu representante legal tinha conhecimento de que havia entrada de água a bordo e em nenhum momento cogitou em fazer o reparo adequado, ou ao menos instalar uma bomba de esgoto, fatores que culminaram com a água aberta, seguida naufrágio e em análise.
Ao meu ver, senhor presidente, senhores juízes, a representação encontra-se em tempo para ser recebida. Ok, juiz Júlio Neves, obrigado. Obrigado pelas ilustrações. Sempre são boas e contribuem para que nós possamos melhor entender o problema. Eu passo a palavra para a senhora juiz revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, acompanhe o senhor juiz relator. Em discussão? Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente o seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra para a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Como voto da juiz? De acordo. Assim sendo, decidido o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receberá esta representação, os termos do voto que for apresentado pelo senhor declaração, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.327/2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Processos que serão arquivados nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2º, do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo do senhor juiz Fernando Alves Ladeiras, número 34.254 de 2020, 34.269 de 2020, 34.277 de 2020, 34.287 de 2020 e 34.305 de 2020. Processo do senhor juiz Átila Lancore, número 34.318 de 2020 e 34.325 de 2020. Esgotada a matéria da pauta. Palavra aberta à senhora juíza, senhores juízes. Bem, não havendo comentários, antes de encerrar a nossa sessão, eu gostaria de dar alguns rápidos avisos, relembrar que a sessão do dia 10, por motivo de força maior, foi antecipada para amanhã, conforme nós já deliberamos por unanimidade, se iniciando normalmente às 13h30 por videoconferência. Eu gostaria de formular convite a todos os juízes para comparecer em cerimônia que será realizada aqui no Tribunal Marítimo, respeitando-se todos os protocolos sanitários da data magra da Marinha. Acontecerá no dia 10 de junho, às 10h30, aqui em nosso plenário. E relembrar que no próximo dia 16 de junho, a partir das 9 horas, no edifício RB1, teremos o nosso 10º workshop, que todos estão cientes, já estamos distribuindo aí e também divulgando pelas redes sociais esse nosso workshop. Bom, não havendo mais nenhum comentário, eu agradeço a presença de todos, cumprimento os advogados que nos prestigiaram nessa tarde e declaro encerrada a presente sessão.